Os últimos 4 ex-presidentes da República também foram citados nas delações, não é mesmo, Ana Paula? Boa noite para você. Boa noite, William. Isso mesmo. Os ex-presidentes Lula, Dilma Rousseff e Fernando Henrique Cardoso tiveram seus nomes encaminhados para a Justiça Federal. Fernando Collor de Mello teve seu nome enviado aqui para o Supremo porque hoje exerce o cargo de senador. O atual presidente da República, Michel Temer, também foi citado. Mas enquanto estiver à frente do Palácio do Planalto, não pode ser investigados por fatos que não têm relação com o exercício do mandato. William. Obrigado, Ana Paula. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui no estúdio para nos contar quais são os próximos passos a partir da abertura desses inquéritos. Karina, boa noite. Boa noite, William. E agora, o que acontece? Essa fase preliminar de inquérito é, na verdade, uma fase de investigação para se apurar tudo aquilo que foi dito nessa colaboração premiada dos ex-executivos da Odebrecht. Então, há informações de que alguns crimes tenham sido supostamente cometidos por essas autoridades que agora passarão a responder por essa investigação aqui no Supremo Tribunal Federal. E por que essa investigação acontece aqui no Supremo? Porque é o Supremo, de acordo com a Constituição, o juiz natural, a autoridade judiciária competente para processar e julgar todos os deputados federais e senadores da República em casos de processos criminais que eventualmente eles tenham que responder durante o próprio mandato, enquanto eles estiverem no exercício do mandato. Então, essa fase preliminar de investigação, denominada inquérito, ela serve para buscar mais, vamos dizer assim, indícios ou elementos de informação suficientes para, de uma certa forma, linkar com uma suposta realização de um crime, para se levar à conclusão de que o Ministério Público, em posse dessas informações colhidas nessa fase investigativa de inquérito, possa ter respaldo suficiente para acusar formalmente num processo, numa petição chamada denúncia, e aí formalizar as acusações contra todas essas pessoas que estão sendo investigadas aqui no Supremo Tribunal Federal, e aí a denúncia é feita pelo Procurador-Geral da República e em outras instâncias pelo Ministério Público também, que atua em cada uma delas. Então, nessa fase preliminar, todas essas pessoas que estão sendo investigadas, elas ainda não são acusadas formalmente de ter supostamente cometido algum crime. Não viraram réus em um processo ainda. Por enquanto, são pessoas apenas investigadas e indiciadas. A partir do momento em que essas informações são encaminhadas ao Ministério Público, e aí o Supremo Tribunal Federal, o relator, né, depois de colhidas feitas as diligências, ouvidas testemunhas ou oitivas que forem colhidas durante essa fase, são encaminhadas ao Procurador-Geral da República para que ele decida. Há informações suficientes para a propositura da denúncia, a denúncia vem ao Supremo e pode ser recebida e transformar-se em ação penal. A partir daí, nós teremos acusados e réus formalmente respondendo à ação penal no Supremo. Mas é possível ainda que o Ministério Público, o Procurador-Geral da República aqui no Supremo, entenda que esses elementos de informação, essas inquirições ou esses indícios que foram colhidos nessa fase investigativa não são suficientes para comprovar ou pelo menos para dar uma suspeita de que o crime tenha sido cometido por aquele indiciado ou aquele suspeito, e aí pode pedir o arquivamento de toda essa investigação. Então, nessa fase, por enquanto, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal determina prazos e o que deve ser feito nessa fase investigativa, para depois, tão somente, o Ministério Público oferecer a denúncia. E a partir da denúncia, como eu disse, eles se tornam réus aqui no processo, instrução processual penal, que pode culminar com uma condenação ou com uma absolvição. Karina, e como é que é o procedimento no Superior Tribunal de Justiça? A ideia é a mesma, William. O processo penal, ele é regulamentado por uma lei nacional. O Código de Processo Penal determina como deve ser feita essa fase investigativa, o recebimento da ação, mas tanto no Supremo Tribunal Federal como no STJ, o regimento interno, em consonância com o que diz o Código de Processo Penal, mas com algumas peculiaridades, eles têm algumas regras próprias e alguns prazinhos, mas sempre observando o que diz a lei nacional, para o processamento internamente desses tribunais, dessas ações penais originárias. Então, a ideia é a mesma. Lá também, para esses governadores que são suspeitos e foram citados nas delações
nas colaborações premiadas dos ex-executivos da Odebrecht, eles vão também ser investigados, mas sob o comando de um ministro do STJ, que vai, de uma certa forma, monitorar essa investigação para que, eventualmente, seja recebida ou não uma denúncia lá no STJ, em razão desse cargo que eles exercem. Mas a ideia é a mesma. Primeiro investiga, havendo indícios suficientes, propositura da denúncia, recebimento da denúncia, condenação ou absolvição. Essa é a ideia. Karina, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal Justiça. Eu que